E aí, galera, tudo bem? Então, conforme combinado, nós vamos comentar hoje as questões mais relevantes da prova da URGS 2024, com uma revisão rápida, curta, objetiva para esse vestibular que se aproxima. Como é que nós vamos fazer isso? Se tu é meu aluno, tu já pode abrir o livro de revisão e ir lá na prova de 2024, está indicado no índice, e seguir como nós vamos fazer aqui. Se tu não é meu aluno, eu coloquei um PDF da prova de 2024 nos comentários sobre esse vídeo aqui e vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos começar com a questão 4, nós vamos fazer as questões 4, 5, 7, 13 e 14, que são praticamente, respectivamente, questões de anexos, pontuação, reescrita, classes gramaticais e análise sintática interna, beleza? Então vamos começar com essa questão 4 de nexos, cujo enunciado te diz o seguinte: a cenário alternativo que apresenta sinônimos. Opa, perdão. Cenário alternativo que apresenta relações contextualmente adequadas para sim, com, portanto e se. Olha como é que eu vou te dizer. Essa questão está no módulo 13, ok? Que nós trabalhamos como conjunções coordenativas, subordinativas, depois classes do que e classes do se. O que tu tem que saber obrigatoriamente? Você tem que conhecer os nexos, tem que ter investigado esses nexos pontualmente, palavra por palavra, não sabê-los de cor, porque na realidade tu já conhece essas expressões, não tem como fazer redações sem usar as palavras com, portanto, ou se. O importante é organizar essas palavras dentro das suas referências, das suas relações. Então, vou começar te dando 2 ou 3 dicas importantes. A primeiríssima delas, tá? Não adianta ir lá no contexto e tentar ver se o nexo adquire sentidos X ou Y. Na realidade, o nexo impõe o sentido ao contexto. Na realidade, o nexo é o contexto. Por exemplo, a palavra portanto, que está no meio da nossa lista, assim como portanto e ser, é sempre conclusivo. Não tem escapatória, correto? Portanto, é nexo conclusivo que dá sempre a ideia de consequência. Então, já elimino A e B. E aquela palavra se que está ali junto é o nexo de condição. O se tem várias classes gramaticais, várias, mas a adição que compete ainda com B, C e D é impossível. Então nós ficamos praticamente com B e D. E assim como nunca vai dar ideia de conclusão, assim como é nexo comparativo, então o gabarito tem que ser B, e eu fiz sem ir no texto, correto? Nem sempre isso é possível, mas quando os nexos não têm a flexibilidade que está sendo colocado aqui, o único nexo que teria muito flexibilidade é o nexo como usado sozinho, assim como é comparativo. Então matou a questão. Isso vai ser uma questão fácil, correto? Nexos precisa que tu revise pontualmente cada uma das expressões, vai ser bem melhor para ti. É trabalhoso, mas deixa a questão mais fácil. Encerramos a 4 nexos. Então, olha a questão seguinte, a 5, que é a questão de pontuação. Como é que o cara te diz na 5 ali? Tu deve fazer 3 alterações, tá? A primeira delas é colocar uma vírgula depois de resulta na linha 20. Tu já deve estar lá. O que acontece nessa linha? Se tu fizer resulta, vírgula, logo depois vem a expressão muito significativamente, que é um advérbio deslocado entre resulta e seu objeto direto. Ou tu coloca 2 vírgulas, resulta, vírgula, muito significativamente, vírgula, ou a expressão vai estar errada, então a primeira está errada por causa disso. Beleza? A segunda, que pede para tu tirar os 2 travessões da linha 24 e da linha 25, que são um par, é travessão com travessão, e sempre que trocar um par de vírgulas por um par de travessões e um par de parênteses, sempre que isso for possível, tá certo. Se for par por par, não tem problema nenhum. Há certas artimanhas que não caíram nessa prova, mas que a gente vai comentar dentro de 2025. Se não for exatamente um par, não tem como, mas aí tu vai ter que saber na outra correção. Então a segunda está certa, é a única que vai estar certa. E na terceira, eu não posso colocar aquela vírgula ou tirar as vírgulas depois de Homero de Cantados, por uma razão simples, que mesmo que tu não tenha visto pontuação, tu já estudou em análise sintática externa. O que está virgulado naquela posição do Homero e do Cantados ali? Tem um que logo depois de Homero, não tem? Que na realidade é um pronome relativo. Lembra que o pronome relativo ele gera a chamada oração adjetiva? Pronome relativo é oração adjetiva, né? Com vírgula explicativa. Então ela tem um sentido diferente se tu tirar a vírgula. A vírgula é o que dá o sentido explicativo, então é totalmente errado tirá-la. Se não tivesse, totalmente errado acrescentá-la. Beleza? Tu vê que aqui eu estou manipulando elementos um pouco diferentes da pontuação, né? A pontuação da URGS serve muito para isso. O que eu usei na primeira, do resulta e do muito significativamente? Análise sintática interna, correto? O que eu usei na terceira? Análise sintática externa. Beleza? Muito bem. Então vamos para a questão 7. A questão de reescrita. Cara, essa questão está toda baseada no seguinte, ó.
Eu vou mexer naqueles elementos ali, o banalmente, o hoje, com certeza, e eu vou tirar de uma oração para outra, ok? Se eu tirar de uma oração para outra, fatalmente o que vai acontecer? Muda o sentido. Essa aqui eu vou examinar mais detalhadamente porque ela merece. Então, se sempre que mudar de oração muda de sentido, e é sempre o que a Urix pede. Então, olha, o gabarito dessa 7, ela vai me dar como apenas 2. Por que 1 e 3 estarão erradas? Olha aquela linha 45 ali conflituada do banalmente. O banalmente da linha 45, ele vai estar no... Só um instante, ele vai estar ligado à oração que vem logo depois dele, que é banalmente eles comprovariam, correto? Isso comprovaria banalmente. Se tu tirar dessa posição e colocar onde eles pedem depois de Homero, fica Homero banalmente nos chegam. Fica banalmente nos chegam. Então vai dar uma alteração de sentido. Eles comprovavam banalmente, agora chegam banalmente, nem faz sentido isso, correto? A segunda, o hoje da linha 45, migrando para depois do chegam, é casquíssima essa aqui, ó. Porque na linha 45, o hoje está... Não, essa aqui é fácil. O hoje está na frente de versos, né? Hoje os versos nos chegam. Ele vai dizer, os versos nos chegam hoje. Estava antes do chegam, vem para depois do chegam. Continue se direcionando para o chegam. Zero problema, essa está certo. Mas na linha 48, aquele com certeza, essa que é a casca, tá? Desculpe. Aquele com certeza é com certeza o cronista, aí tu vê que tem uma vírgula e um quê. Então aquele com certeza não atinge a oração que não esqueceu. O nexo bloqueia. Esse é o módulo 16 de ambiguidade. Foi para isso que nós vimos esse módulo aí. Então essa oração impede a relação do seu verbo com certeza, e o com certeza vai acabar atingindo na linha 50 apenas a próxima oração, que é a principal. Com certeza não terá esquecido. Ok? Essa é a oração do com certeza. Mas aí o cara pede para tu colocar na linha 51 depois do que? Então seria que, com certeza, portanto, a tecnologia humana já soube dar registro. Aí fica com certeza já soube. Mudou de verbo, mudou de sentido. Beleza? Pode pôr a mão no fogo, sem problema, que não vai te queimar. Essa é uma barbada, correto? Não precisa nem agradecer essa aí, porque essa é uma questão difícil, extremamente complexa, mas que tu faz só por isso. A referência de um verbo sendo mantida, como é o caso da 2, hoje chegam hoje, sentido igual. Referência alterada, não interessa que a frase fique estranha, o sentido fique bizarro, não faz sentido para ti, não dá para manter o sentido. Sentido diferente. Mudou de referência, mudou de verbo, mudou de sentido. Maravilha? Então vamos agora uma questão que a Urix curte, eu espero que esteja com o PDF bem aberto aí, porque a gente vai precisar analisar frase a frase, tá? Que são essas questões de classes gramaticais no nível bem primário, mas bem primário mesmo. Estou na questão 13 agora, eu mudei de texto. Eu vou começar com as classes das palavras mero, rápido, depois bem gigantes e rápido de novo, tá? Os caras querem saber o que é adjetivo, o que é advérbio, o que é substantivo. Então, na linha 13, por que o mero é adjetivo? Ele acompanha quem? Olha bem no texto ali. É mero pensamento. Ele faz o papel do adjetivo, o adjetivo acompanha o substantivo, perfeito. Essa era fácil. Já na 2, na segunda lacuna, perdão, o rápido da linha 20 é cheguei rápido. O que no português coloquial nós usamos como rápido, como se fosse um adjetivo, na realidade é cheguei rapidamente. Então ele é advérbio. Como bem da linha 49. Tu nota que aquele bem na linha 49, acompanhando palavras que sejam um plural, umas até femininas, né? As crianças só davam nuas, até bem grandinhas. O bem não tem alteração nenhuma, porque ele está no shape do advérbio. Qual é a característica do advérbio? Da mesma forma que o mero lá acompanha pensamento e adjetivo, mero masculino singular com pensamento masculino singular, o que é esse bem? Que entrou numa frase atribuindo sentido, ok, mas sem nenhuma concordância, porque não tem essa condição. O elemento que não concorda é advérbio. Maravilha? E aí nós voltamos para gigantes. Gigantes tem uma pegadinha legal, né? Porque a palavra gigantes, pessoal, pode ser substantivo, adjetivo, mas ali ela está sendo usada junto com a expressão na linha 83, junto com a expressão adormecida, gigante adormecido. Então, ele que está sendo acompanhado. Então, ele que é o substantivo e adormecido que é o adjetivo. É como se eu dissesse os gigantes adormecidos, faz até o papel de oposto, né? Então, o núcleo tem que ser um substantivo.
E finalmente, a mesma palavra da frase anterior, rápido, agora vai virar adjetivo, por quê? Porque o cara diz, tudo tinha que ser muito rápido. Ser verbo de ligação e o rápido como complemento é verbo de ligação e predicativo, ser e rápido adjetivo. Maravilha? Trabalhoso, né? Mas difícil até não é. Muito bem, vamos matar então agora com a questão 14, essa questão de análise sintática interna, que eu acho que é a mais difícil da prova. Vou me alongar um pouco aqui, tu tá com tempo, né? Tu quer passar na URGS. Vou me alongar um pouquinho nessa questão para tu ver como o URGS colocou dificuldade aqui, tá? Ele pede 3 funções sintáticas: delimento, por seus cabelos, os nossos sonhos, em situações bem limites. As 3 são difíceis, né? Primeiro, aquele delimento de desejo é complemento nominal, que inclusive é uma expressão rara da prova da URGS. A gente dá passivo, sujeito, objeto direto, isso aí cai direto. Mas complemento nominal não era tão comum. Esse delimento acompanha desejo, então vamos ver. É uma regência nominal, né? Desejo de, correto? Então, as 2 funções que têm regência nominal, tu te lembra? Puxa pela memória aí. Ou é adjunto nominal ou é complemento nominal. E está numa situação de intersecção total, porque tem a preposição de que vem de substantivo. Isso é comum ao adjunto ou complemento. A gente usa um recurso que é assim, ó, eu quero saber qual é a diferença. Então, vê se o substantivo tem origem verbal. Desejo tem origem verbal, vem de verbo ou não. Aí o Euros colocou mais um empecilho. Vem, porque a derivação regressiva. Lembra que esses verbos nessa posição, substantivos concretos, aliás, nessa posição, vêm de verbos. Eles são derivados por derivação agressiva. Desejar gera desejo, pular gera pulo, abater gera abate, e aí sucessivamente. Então teria que saber isso também, correto? Considero muito difícil a questão, mas a resposta é sim, é complemento nominal. A segunda, olha que frase louca que os caras pegaram da linha 67. Aquelas flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. Eles dizem que por seus cabelos é o agente da passiva. Não é, né? Não é. Porque se fizer ativo, ele deveria ser o sujeito. Não é assim. Sujeito da ativa vira agente da passiva. Agente da passiva é o sujeito da ativa. Tu acha que a frase nativa seria assim? Os seus cabelos, braços e colo distribuíam aquelas flores? Não, né? Essas flores eram distribuídas pelos seus cabelos por alguém. Alguém distribuía, não os cabelos distribuíam. A frase não teria sentido. Então, apesar de ter a preposição por estar na passiva, não é agente. Beleza? Errada a segunda. E tu vê que os nossos sonhos, lá da linha 87, também está numa situação frágil, complicada, difícil, porque assim, é um sujeito posposto, correto? Se esvanecessem os nossos sonhos, tem um ser, mas não tem a menor chance de ser objeto direto. Aquele ser deveria te ajudar. Se for voz reflexiva, então os sonhos é sujeito, esvanecessem a si mesmos. Se fosse voz passiva sintética, eles seriam esvanecidos pela nuvem, que eu acho que até é o sentido que eu prefiro. Mas nos 2 casos, esvaecer sem estar no plural, porque concorda com sonhos, entendeu? Se fosse um sonho só, se esvaecesse o sonho, porque é a relação de sujeito e verbo, então é sujeito e não objeto direto. Isso é o módulo 15 na veia. Eu mencionei o C, classes do C, mas ajuda. Mas a concordância que é o elemento definitivo, beleza? Depois vai ter um módulo da próxima prova 2025 também, um vídeo. Espero que tu veja, espero que tu acompanhe. Espero que tenha sido bom para ti, que tenha entendido. E na dúvida, me chama. Aí, valeu. Um abraço.